Olá! Você chegou no episódio 8 do Ossobuco Podcast, que está em sua segunda temporada. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Ossobuco DF e as histórias que precisam ser ditas. Eu sou a Elô e sigo na missão de apresentar este podcast. Nessa temporada, como você já deve saber, resolvemos conhecer e contar histórias de pessoas ligadas a saberes, lugares, celebrações e formas de expressão que podem estar conectadas a bens culturais do DF. Dessa vez, fomos conhecer a história da Martinha do Coco. E que história, minha querida audiência! Prepare-se para viajar um pouco no tempo e no espaço. Bora ouvir a Martinha contando sua própria história? Meu nome é Marta Leonardo de Oliveira, mas eu sou conhecida como Martinha do Coco. A minha história, cheguei aos 17 anos, junto com mais 4 irmãos. A minha mãe era empregada doméstica e juntou um dinheiro e o sonho dela era ir lá em Olinda, que é a minha cidade, terra natal, e trazer os filhos dela para vir morar em Brasília. Aí, porque ela achou a cidade mais acolhedora, muito mais fartura, né? Então, a minha mãe teve esse pensar. Então, quando foi um dia, minha mãe chegou na periferia de Olinda, né? Chegou com as passagens já compradas de volta para Brasília. A minha mãe era empregada doméstica, então ela não tinha residência. Ela trabalhava e morava no trabalho. Aí foi isso que aconteceu. Todos os filhos da minha mãe foram trabalhar de emprego doméstico, porque a gente também não tinha casa, né? Então a gente trabalhava e morava no próprio trabalho. De 15 dias a gente saíamos tinha o dia de folga, mas era o seguinte, a gente saía de manhã, 7h30 da manhã do trabalho, né? E a gente voltava antes de escurecer, porque a gente já não sabia, né? Tinha que saber as direções. A gente não sabia do lugar, né? Aí, então, como a gente não tinha onde morar, a gente saía de manhã, no domingo de manhã, e retornava para o emprego no mesmo domingo. E a minha mãe mostrava muito as coisas de Brasília, né? Aí mostrava. Agora eu vou mostrar para vocês a Feira da Torre. Aí a gente ia. Aquele ônibus demorava para chegar na Feira da Torre. E a gente ia lá e via, passava o dia todo por lá. E quando dava assim, o sol se pondo, todo mundo voltava para o emprego. E mostrava. Aí outro de 15 dias. Agora o outro dia de folga, vamos pro zoológico. Aí ia todo mundo, toda a família ia pro zoológico. Passava o dia no zoológico, depois voltava. E foi sucessivamente fazendo essas histórias. Agora vamos ver a esplanada dos ministérios. E daí, a gente ficamos, né, conhecendo água mineral, essas histórias todas. Aí, e a gente começou a repetir os passeios, né? Porque a minha mãe só entendia mais esse passeio aqui, plano piloto. Aí, quando foi um dia, a minha mãe levou a gente de novo para ver a torre de TV. E a gente achava muito lindo, subia aquela torre, o tempão, ficava lá em cima, admirado. E de lá de cima, a minha mãe ficava mostrando. Olha, o lugar onde você mora é para ali, ó. Aí mostrava. Você trabalha para aquele lado ali. Você mostrava lá bem longe, tá vendo ali é o Lago Norte. Sua mãe trabalha ali, sabe? E eu curiosa, que sempre fui curiosa, sabe? Aquela menina pequena assim, que a pessoa, ai, quieta menina, sempre a curiosidade e muita perguntadeira, sabe? Aí perguntei pra minha mãe, mãe, me diga, qual o lugar que a gente não vê dessa torre? E ela disse pra mim, tem um lugar bem longe, que dessa torre não dá pra ver nem um pedacinho dele. Celândia. E eu disse, Celândia, achei muito parecida com Disneylândia. E falei, mãe, veja bem, não é Disneylândia, não. Eu não sei o que passou na minha cabeça, mas foi isso que aconteceu. Uma jovem com 17 anos achando que daqui dava pra ver a Disneylândia. Aí a minha mãe disse, não, filha, é Celândia. Aí eu, mãe, vamos lá nessa Celândia. E fala, olha, tá tudo resolvido. A Diva, que era a amiga dela, a gente vai almoçar na casa da Diva, lá na Celândia.
Então, domingo agora, é todo mundo correndo, porque é longe essa Celândia. Aí a gente, e vai todo mundo pra rodoviária, tudo. A gente saía do emprego, todos nós ia pra rodoviária. Dali, minha mãe saía do dela, encontrava a gente na rodoviária, daí a gente pegava o itinerário que a gente ia fazer. E todo mundo lá, todo mundo contente que a gente ia conhecer essa Celândia. Nossa, quando eu cheguei lá na Celândia, ai meu Deus. Eu via a minha terra natal, né? Porque lembra que eu falei que eu nasci em Olinda, né? Morei em Olinda, mas periferia de Olinda, não é Olinda lá, o centro histórico de Olinda, né? Olinda periférica. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei na Celândia, me apaixonei pela Celândia. Falei, mãe, eu quero é morar aqui. Não, eu quero trabalhar aqui. Não, tem que arrumar um emprego pra mim aqui. Aí minha mãe disse, filha, deixa eu lhe falar uma coisa. Sabe aqueles pessoal que você vê muito lá? Os pessoal que mora aqui e trabalha lá. Aí toda noite vem pra casa. Aí aqui não tem emprego, filha. Todo mundo já sai daqui e vai trabalhar pra lá. E eu fiquei apaixonada por tudo da Celândia que eu vi. Pelo barro no meio da rua, pelas casas que não eram iguais, né? Pelos barracos, muita gente no meio da rua. Gente, eu falei, ai meu Deus, é a minha periferia de Olinda, né? Água e esgoto no meio da rua, né? Menino pra lá, né? Então, comércio, né? Tudo aquilo desencontrado. Uma hora você passava, tava vendendo galinha num saquinho, outra hora homem vendendo meia junto. Então, eu achei aquela coisa muito linda. E daí, quando foi a tardinha, aí a diva falou que na Celândia, mais tarde, ia ter um baile na Celândia. Aí pronto, aí nesse dia a gente não voltamos pro emprego. Não voltamos. Porque daí eu, mãe, vamos lá pra festa esse baile, vamos. Aí a moça diz, Zefa, todo mundo dá pra dormir por aqui, Zefa, amanhã pega o ônibus, vai todo mundo embora. Aí a minha mãe, muito custo, a minha mãe deixou a gente pernoitar na Celândia, a gente pro baile. E fome. Quando eu cheguei no baile, meu Deus do céu, aquela música, daquelas picape, aquele som rolando, tudo assim, gente entrando, todo mundo se divertindo. Nossa, foi a noite mais linda. Após, quando eu cheguei em Brasília, foi quando eu conheci Celândia. Fiquei naquela memória, né? E depois disso, eu comecei a dizer para minha mãe que a gente não ia mais ver os pontos que a gente já conhecia. A gente ia adentrar nas feiras das cidades satélite, que naquela época ainda tinha cidade satélite, né? Aí então a gente fomos conhecer a feira de Sobradinho, aí então fomos passear pelas feiras, conhecer gente, né, diferente, as culturas, a história toda, que daí é que eu me encontrava, né, exatamente, que não foi bem no plano piloto que eu me encontrei. Eu me encontrei quando eu comecei a ir passear, tirar o dia de folga em bairro, né, que é nas cidades satélite, né. Aí daí minha mãe morava no Lago Norte. Do Lago Norte pro Paranoá era um pulinho, né, era só o ônibus voltar. E nessas feiras, né, que a gente ia muito em feira, minha mãe disse, agora eu vou levar vocês numa feira bem pertinho até. Pertinho de onde eu trabalho, que é a Feira do Paranoá. Aí pronto. Aí foi o ó do Borogodó. Porque o Paranoá também tinha a mesma cara da Celândia, né? Nossa, eu me identifiquei demais na história do Paranoá, vendo o Paranoá, porque quando eu conheci Paranoá era barro vermelho, quando dava o pôr do sol assim, ficava tudo cor de laranjado, né? Passou um tempo, a minha mãe entrou num programa de habitação, ela recebeu um lote, aonde? No Paranoá. Aí foi passando o tempo, né, eu já era uma mulher, né, de menina, de 17 anos, chegou nessa cidade, tanta história que eu fui desbravando, né, aí minha mãe deu um cantinho para os filhos ficarem, cada um dos filhos morou nessa casa aqui da minha mãe, e aí eu saí do emprego doméstico e fui exatamente trabalhar de gari nessa associação, que prestava serviço ao SLU. Então eu voltava no ônibus da firma
E dentro do ônibus eu começava a cantar. Eu cantava música aleatoriamente. Começava no Luiz Gonzaga, depois a Seu Valença. Eu saía cantando o que me vinha na telha. E daí, dentro também do ônibus, descobri várias pessoas com a mesma história que eu, que também gostava, trabalhou muito, mas gostava de vir cantando no ônibus. Aí, quando foi um dia, eu fui bater meu cartão. Aí meu cartão não tava. Aí o moço falou, olha, seu cartão foi pro departamento pessoal. Eu fui? Como assim? É porque o pessoal lá tá querendo falar com a senhora. Eu disse, mas isso é quando amanhã a senhora já pega o cartão lá. Aí quando foi no outro dia, eu fui lá pegar meu cartão. Aí falou, a senhora é a mulher que gosta muito de cantar no ônibus. Então vem cá, a gente precisa falar com a senhora. Olha, senhora, é muito animada, né? Muito animada, esse ônibus vem. Só que tá vindo um bando de gente em pé no ônibus. E não pode. Aí disseram isso, né? Que ia acontecer um acidente e a senhora tinha que parar esse som dentro do ônibus. Foi a primeira vez que alguém mandou parar o som, foi quando eu trabalhava de gari. E eu fiquei assim, eu falei, tá tudo bem, né? Naquela época, assim, você precisava do emprego, né? Então, falou, é melhor parar. Então eu parei de tocar dentro do ônibus. Aí eu lembro que eu vinha quietinha no ônibus. Ué, cadê a cantora? Não vai cantar nada, não. Rapaz, eu não posso cantar, não. Nesses movimentos, né? Eu parei de cantar no ônibus, mas eu vivia em movimento. Eu não podia ver uma reunião que eu ia lá e sabia o que era reunião. Eu descobri que na economia solidária, eu era a pessoa que vendia o tapete daquela que fazia o tapete. Então, por quê? Porque eu era a da comunicação. Aí, quando foi um dia, eu estava numa feira da economia solidária, e daí eu escutei um som de tambores, zoando no todo o ambiente da feira. Isso é som de maracatu. Aí, larguei a tenda onde estava vendendo os tapetes. Falou, olha, segura aí a onda dos seus tapetes, que eu vou lá ver essa história. E eu adentrei assim, onde estava no palco, onde estava o pessoal tocando. E era exatamente os tambores do Paranoá. Que os tambores do Paranoá foi assim, a diferença na história. Aí, quando terminou os ensaios dele, aí eu fui perguntar para ele aonde é que era, né? Eu falei, de onde é que vocês são? Aí ele falou, nós somos Paranoá. Aí, como assim? Nós dá aula de percussão no Instituto Madalena Caputo e aos domingos a gente dá aula de percussão para quem quer na cidade, lá na Praça Central. Aí eu, que horas? 16 horas. Eu falei, no outro domingo eu já fui pro ensaio, eu lembro. Eu só pensando no ensaio, né? 16 horas, me ajeitei toda. Saí daqui e fui lá pro ensaio do maracatu. Os tambores do Paranoá estavam lá na praça. Quando foi no outro domingo, foi eu, minha mãe e meus 2 filhos. No outro domingo foi eu, minha mãe, meus 2 filhos e meu sobrinho. Aí daí formamos esse já era formado, né, os tambores do Paranoá, e eu fiquei lá nos tambores do Paranoá, minha mãe ficou, toda a família ficaram, né? E a gente ensaiávamos e quando dava assim no domingo, aí começava o ensaio 16 horas, quando dava 18, aí a gente vinha, né, a gente cantar, ficar ali, tinha um lanchinho, conversar, né, e daí tinha um pandeiro lá, apareceu um pandeiro na cena, e a gente começou a tocar samba de coco. E eu comecei a cantar samba de coco do que eu já tinha ouvido, né, cantava Dona Selma. Aí quando foi que eu voltei no outro ensaio, eu tinha escrito um samba de coco. Aí eu falei, olha gente, vamos cantar isso, mas vamos cantar isso aqui, ó. Essa musiquinha que eu escrevi de samba de coco, olha isso aqui. Aí escrevi e a gente cantando. Aí daqui a pouco eu fui fazer um trabalho, a gente foi para apresentar, e daí quando eu voltei, eu tava com a música Coco do Cerrado, todinha na cabeça, o samba de coco, né? Vendo as coisas. Daí eu descobri que eu tinha assim, eu olhava e falava, cara, isso aqui dá essa história da samba de coco, sabe? Gente, eu não vou nem olhar que isso aí dá samba de coco, sabe? Aí eu comecei a compor, sabe? Aquela menina curiosa que desde pequena atrapalhava muitas aulas, que perguntava muito à professora o que era, o que não era, né? Então, eu comecei a escrever o que eu tinha. E daí eu escrevia e eu musicalizava.
Já vinha direitinho, eu já vinha com a música prontinha, a letra da música, o som que ia, as histórias tudo já ia, já era um arranjo, já tinha a letra da música e tinha um arranjo junto. E daí, muita coisa foi acontecendo e eu fui musicalizando, né? Inclusive, uma perda que eu tive na família, né? De uma história muito, muito triste. E agora, ela é uma história contada. Quando eu conto, eu já conto no outro. Uma libertação, já entendendo todo o processo da perda, né? Eu tive uma filha que ela foi viajar com a família e houve um acidente e perdeu uma nenenzinha, faleceu, né? Ela tinha 5 meses na época, essa criança. Aí daí eu comecei a ficar muito triste, nossa, mãe do céu. Aí daí eu resolvi musicalizar a minha dor, né? É onde a gente encontra no Samba de Coco o perfume dela, é a história exatamente da minha neta que faleceu e que eu musicalizei a minha dor. Aí então é uma história agora que o perfume dela já é gravado por várias pessoas, já tá em arranjo de samba, tá em arranjo de mamulengo, né? E agora o perfume dela é a trilha sonora do filme O Cheiro no Cabelo. Que vai acontecer, né? Vai passar no festival. Então, muita coisa veio, né? Que eu fui olhando assim, não foi assim, de um dia pro outro acordei e daí era a compositora, não. Foi todo o processo, eu me descobrindo assim, o que eu tinha dentro de mim mesmo, né? Porque quando eu me encontrei com a cidade, com a cidade de Ceilândia, eu revivi tudo que eu vivia na minha cidade, na minha terra natal de Olinda. Então, quando eu encontrei os tambores do Paranoá, eu revivi tudo o que eu tinha de cultura popular dentro de mim ali, das minhas lembranças, as minhas memórias, né? A minha história da minha cidade, né? Então, esse foi o grande, eu posso dizer que foi o grande encontro, né? Eu encontrar a Ceilândia, e depois encontrar os tambores do Paranoá, e depois eu encontro quem, né? E aí, quando eu encontrei os tambores do Paranoá, eu já estava no Paranoá. Então, hoje, quando alguém me pergunta, mas a senhora tem considerado uma mestra de cultura da cidade? Mas teve muita história, né? Foi muita história. Até eu chegar onde eu estou, muita história. Muita oralidade, né? Muita coisa vivida. Eita, como é bom ouvir história boa, de gente boa e que faz a gente ligar um monte de pontos, não é não? Martinha começa do começo e já faz a gente apertar o cinto com a narrativa da sua infância e que foi a de tantas brasileiras por este país afora. Eu gosto particularmente quando ela conta de como ela finalmente se identificou com a cidade, das visitas às feiras e dos encontros de gente como ela e sua família. A gente fica feliz e agradecida por ela ter aberto seu coração aqui. E para pegar o fio dessa meada e trazer essa questão de território e identidade tão presente quando falamos de patrimônio material, convidamos o Tico Magalhães, do Seu Estrelo, que recebeu o título de Patrimônio Material do DF em 2024. Parabéns! Obrigada, Tico, por ter aceitado o nosso chamamento. Pra mim é uma honra, né, estar aqui. A gente é admirador demais desse espaço e feliz demais aqui. Desde o primeiro momento já estamos nesse encontro, já estava ansioso para esse encontro. Bora falar dessa história da Martinha? Sim. Pode se apresentar, Tico, e dizer o que mais te chama a atenção na história dela. Pois é, Tico Magalhães, né? Sou esse mestre do grupo Seu Estrelo, do Fuad Seu Estrelo. A história da Martinha, assim, a história dela é incrível, né? É incrível também como Martinha se tornou essa grande contadora também, né? De história, da própria história também. É incrível esse lugar que é o DF, né? Que é essa grande encruzilhada, como o TT Catalão chamava, né? Esse Exu monumental, né? Esse grande cruzo. E como é impressionante essas histórias dessas pessoas que vêm, né? Chegam aqui, essa diáspora que acontece, né? Que brasileira para a construção da cidade, e esses reencontros com si mesmo aqui em Brasília, né? Isso sempre me impressiona, assim. É muito incrível, assim, a maioria das histórias que a gente tem ouvido aqui no podcast traz sempre isso, né?
minha família veio para Brasília. Se não foi na época da construção, foi depois, mas veio buscando alguma coisa, né? Mas eu gosto sempre de destacar que não foi só buscando alguma coisa, veio trazendo também alguma coisa, né? No caso da Martinha, tem isso muito claro, né? Que a mãe veio primeiro, veio trabalhar e tal, e depois trouxe os filhos que também vieram trabalhando já muito cedo, né? As pessoas trouxeram aquela bagagem e isso foi se desenvolvendo, né? Até a Martinha hoje. Então, assim, como tem a ver essa coisa dela chegar aqui com a família, ir visitando os pontos turísticos e falar que bonito, mas e de repente conhecer Ceilândia, chegar lá e falar, minha Olinda tá aqui, né? Minha periferia de Olinda tá aqui, as pessoas, a feira, o cheiro e tal, né? E como isso é importante no processo de identificação que a gente tem com a cidade, né? E para você, essa questão do território, né? Brasília é muito nova, DF é muito novo, né? Como DF. Claro, se a gente não for levar em consideração que já existia aqui antes da construção da cidade, né? Que já existia um monte de coisa que já estava acontecendo, vilas e povos originários, etc. Mas como essa configuração que a gente conhece hoje é muito nova, né? Então a gente nem poderia estar falando em patrimônio imaterial. Mas uma história dessa, como a da Martinha, traz muito isso pra gente, né? Ela acabou construindo aqui uma outra tradição, digamos assim, né? Como é que você vê essa questão do território, né? E dessa oportunidade, né? Que ela teve, de alguma forma, de se colocar, né? Também, assim. Sim. Esse lugar é muito forte, né? Muitas vezes, assim, vindo também de Pernambuco, vindo de Recife, assim, como a Martinha, né? Muitas vezes é engraçado como a gente tá na cidade, tá num local e a gente tá dentro dela, né? E muitas vezes nesse sair da cidade, aí a gente coloca a cidade dentro da gente, né? A gente inverte em algum momento, estando lá, a gente tá dentro dela, quando a gente sai, a gente tenta colocar ela toda dentro da gente, né? E aí esses encontros, né? Brasília eu acho muito essa cidade, né? Essa singularidade dessa cidade, ela permite esses reencontros com a gente mesmo, né? Quando você vê tanta gente também que veio de lá, que aqui se fez, né? Que aqui se colocou. Eu acho que também é muito importante isso que você trouxe, né, Lu? Assim, o que já é essa cidade, o que já existia aqui, né? Essa possibilidade de cruzo com as folias, com as catiras, né? Com os povos originários que aqui passaram. Paulo Bertrand fala muito bem disso, assim, né? Do que era e desse homo serratense que aqui já... Então essa possibilidade desse cruzo ele mostra a força desses Brasis, né? Que foram sendo construídos. Em algum momento, vindo esses povos, né, europeus, né, os povos africanos, né, esse encontro aqui com os povos originários. Brasília, de repente, é essa diáspora brasileira, né, onde o povo brasileiro se encontra nesse lugar aqui, né. E aí possibilita essas histórias que são incríveis, assim, né. A Martinha tá aqui, de repente escutar um tambor, ouvir um tambor, aquilo despertar nela a infância, né, as brincadeiras. E dali fazer esse estímulo para ela, né? Esticar esse fio da existência dela, em que ela começa a compor, né? É lindo, né? Essa parte que ela fala assim, e aí me deu vontade, eu fiz um coco. E é dela, né? Tá ali, né? É incrível e aí se transforma no que é, nessa representação, né? Nessa força cultural, resgatando essa coisa do coco, trazendo para cá essa força, né? Do coco, dessas tradições, e mostra de novo essa força que eu acho que é sempre incrível da cultura popular, né? Essa coisa da cultura popular, essa memória que a gente carrega, essa coisa que tá no corpo mesmo, assim, né? É incrível, assim, essa coisa da cultura popular. E aí, pegando essa história de Martinha, é assombrosa mesmo, no bom sentido, assim, né? E como ela vira essa referência mesmo pra gente. Por esse olhar que ela traz, né? Por conhecer a cidade também, da forma que ela conheceu, como ela consegue traduzir a cidade nas músicas dela, né?
na batida ali do coco, como essa figura, nossa rainha, assim, né? Eu acho tudo muito inspirador e eu acho a história dela muito inspiradora, né. E eu ouvi você falando aqui dessas pessoas que, foram meus amigos, não estão mais aqui, mas estão, né. Tá aí o legado deles, né, TT Catalão, o Paulo Bertrand, estudioso e tal. E juntando com essa coisa do cerrado, porque eu quando cheguei em Brasília, em 1980, eu cheguei de ônibus, e o que me fez me apaixonar, ter um amor à primeira vista com a cidade, foi exatamente o horizonte 360 graus, né. Essa questão do espaço de você olhar e falar: "Meu Deus, é a liberdade total", né. Pra mim causou, tem pessoas que ficam angustiadas, pra mim foi a minha cura, né, de quando eu cheguei na cidade e tal. Então eu acho que quando a gente une essas coisas, né, essa coisa do cerrado aberto, né, que recebe, que de certa forma acolhe, né, eh, e essas pessoas que vieram para cá, muito especiais, e que fazem a nossa cidade. Eu não sei se eu tô meio emocionada, porque eu acabei de perder um super amigo que era o Guilherme Reis, que foi meu primeiro chefe, enfim, né, que fez tanto pela cultura da cidade também, e, né, por todas as circunstâncias que a gente tem vivido, mas assim, eu enxergo muito essa conjunção, né, aquela coisa de estar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Eu acho que Brasília, nos anos 80 e começo dos 90, teve muito isso, né. E aí, ouvindo você citar, fiquei curiosa, da onde que você tirou? Porque você não é daqui, né. Sim. Você foi estudar, você foi atrás. Bom, eu acho que você chegou a conviver com o TT um tempo, né? Sim, o TT foi um amigo, assim, né? O TT, ele... É engraçado, aí já entrando um pouquinho em Seu Estrela, assim, como a gente acabou... Muita gente, né, da cidade que veio para construir, que chegou aqui, abraçou muito o grupo, né? Então a gente, assim, se aproximou. O TT foi uma amizade muito forte, né? O Vladimir Carvalho também, Uhum, que nos deixou há pouco tempo, né? sim. O Paulo Bertrand, quando eu entrei em contato, tinha uma figura em Recife que é o Josué de Castro, né? E o Uhum, Josué, ele fala muito, ele apresenta o mangue pra gente, né? Fala da coisa do homem caranguejo e tal. uhum. Pra mim, o Paulo, assim, eu me identifiquei no Paulo, falo que é o Josué de Castro da gente, assim, É uma boa serratense, né? comparação. Por apresentar esse cerrado, assim, né? E o Gui, né? Que também a gente teve uma relação muito próxima, exatamente nesse finalzinho até, né? Quando o Gui já tava, a gente se aproximou bastante, assim. É, Então, esses olhares da cidade pra gente foi muito importante também, né? E aí abre esse entendimento do que é esse DF e do que é Brasília, né? Uhum. E eu acho que é uma coisa que eu acho também que essa coisa da cidade ser nova e tão cheia de gente de tanto lugar é impressionante, porque eu acho que tem uma hora que a tradição popular, a tradição, ela te dá uma base muito forte, né? Ela te dá uma força. Mas se você não tiver cuidado, a tradição, ela também te engessa, se você não tiver cuidado, né? Ela tem o poder muitas vezes de se fechar nela mesma, assim, né? E eu acho que Brasília, por ser essa cidade nova, ela tem essas tradições, mas ainda não chegou nesse lugar desse risco de fechamento, né? Então ela está aberta, né? E eu acho também o público daqui muito curioso, o que é muito bom, né? Então tá sempre numa curiosidade de ver o que está chegando, a novidade que está chegando, né? E aí eu acho que isso também abre espaço para algumas experimentações, né? Para algumas possibilidades de você se colocar mesmo, tá ali, bulir um pouquinho na cidade, né? Bulir um pouquinho na cultura dela, por ela ainda não ter uma coisa firmada, definida como tradição, né? Uhum. Então essa possibilidade eu acho que para qualquer artista é maravilhoso. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso e eu fico sempre, desde muito tempo que venho tentando racionalizar essa história, explicar e converso com as pessoas e a gente em todas as circunstâncias e, né,
conversando espontaneamente, ou gravando, ou entrevista, enfim. Mas a gente não consegue explicar, na verdade, né? É uma coisa que acontece aqui nessa cidade e que a gente tem pessoas sempre, e não é porque eu não sou uma pessoa saudosista, né? Eu vivi os anos 80 aqui, então eu tenho essa referência, mas eu também vivi muito a partir de 2009, 2010, quando a cidade começou a pulsar novamente nas ruas, né? Que foi mais ou menos por aí. E eu falei, meu Deus, de novo, tá acontecendo, vamos lá e tal. Então também vivi essa coisa toda como vivo hoje e tal. Então eu acho que não é uma coisa do tempo. Hoje eu acho que é uma coisa do espaço, da cidade, sabe? Que é essa coisa de você conseguir ser esse lugar que tá disposto a deixar as pessoas experimentarem, né? Então Brasília então vira uma coisa muito sinônimo de inovação, de criatividade, né? Onde quer que a gente vá, sempre a gente encontra alguém de Brasília e é sempre muito nesse sentido, né? E aí eu queria também, puxando um pouco por uma coisa que eu gosto muito, que são os tambores e os ritmos e tal, eu queria te perguntar a respeito disso, porque eu adoro carnaval, eu adoro samba, eu adoro maracatu, eu já morei em Recife, eu adoro coco, enfim, essa coisa do tambor também me pega muito, assim. E quando eu escutei a história da Martinha, tinha essa coisa, aí eu escutei um tambor e falei, eita, é um maracatu lá de Olinda, da minha periferia e tal, né? Brasília tem isso forte, né? Tem um ritmo aí que não é único também. Eu entrevistei o Breno aqui de samba, né? O pessoal da Aruque, o Rafael contou a história dele. A gente tem o rock muito forte, a gente tem, né? E isso tudo sempre tem esse tambor aí atrás. Né? Que é isso, hein, Tico? Tem a Martinha com o coco dela, pelo amor de Deus. Eu acho que a cidade é engraçada, assim, como ela tem essa coisa ampla, né? Ela é perfeita pro tambor, né? Porque ele ressoa, né? Então, principalmente o grave do tambor, você toca, ele vai embora, né? A gente sai na 813 ali, gente do final da L2, gente do outro lado do lago vem falar que escuta os ensaios, né? Porque o tambor vai embora ali, né? Eu acho que esse lugar, assim, dessa junção, né? Porque também tem isso, né? Brasília, ela chega com um pensamento mesmo, né? Era um pensamento desses arquitetos modernos, né? Naquele momento de achar que a arquitetura também mudaria o espaço, né? O lugar, né? Transformaria o país, né? Sendo que é isso, Brasília com 4 anos recebe um golpe militar, né? Uhum. E aí muda completamente a ideia do que era a cidade, muda para outra coisa, né? Uhum. E se faz, e aí eu acho que ganha também esse preconceito com a própria cidade, né? Se tem um preconceito, assim, E aí, óbvio, né? Naquele momento você tinha os filhos dos embaixadores, a galera com acesso ao movimento punk de fora, trazendo esse movimento punk para dentro, né? Com guitarras, com esse acesso a instrumentos também, né? Porque não era fácil chegar a esses instrumentos. E aí o rock surge aqui e tal. E eu acho que a cultura popular, ela vai ali, né? Seu Teodoro, Chico Simão, ela vai atravessando ali. Em um momento ela acaba se abrindo, e aí eu acho que aí tem um dedo também importante, que é do primeiro mandato de Lula, com Gilberto Gil também, né, os pontos de cultura, essa ideia, isso também, naquele momento, abre para a cultura popular um olhar significante, né? Eu acho que isso também acontece. E aí, como a cidade tinha isso, mas nos seus cantos, e não eram divulgados, não é nem que passa a ter a partir daí, já existia, né? Mas não era o que era valorizado, não era o que era divulgado. Quando abre esse olhar, a coisa acontece, né? Como Recife, né? Você estava lá os maracatus, as coisas todas, e estavam lá, né? De repente, Ariano Suassuna assume a secretaria, Chico Sainz aparece com o Movimento Mangue, e aí você olha para si mesmo,
né? Eu lembro que a gente em Recife era assim, mas o mangue, isso fede, né? Atravessa, tem que acabar com isso. De repente surge o movimento mangue, tem que proteger o mangue, né? A maior biodiversidade que tem e tal. Então, eu acho que esses movimentos já existiam. Eu acho super engraçado quando a gente fala de Brasília e fala assim, mas não tem cultura, o Teatro Nacional e tal. Aí você fala, cara, beleza, né? O Teatro Nacional tá e tem que, óbvio, tem que reabrir, tem que existir. Mas se você for em cada lugar desse, né? No Paranoá com a Martinha, lá no Cia com o seu Eli, com a Congada, né? Um Boi de Seu Teodoro, todo mês tem alguma festa popular acontecendo, né? A coisa tá girando e acontece, né? Então é engraçado como muitas vezes a gente direciona todo olhar para um teatro nacional que está fechando, enquanto a cidade ela está explodindo de cultura, né? Em vários cantos. Então isso também eu acho que esse momento ele abre os olhos para isso que a gente está na cidade, né? E que é tão forte, né? E que aí cria e que gera, né? E que abre a possibilidade para figuras com esse talento que a Martinha tem, né? Com toda esse lugar dela, essa propriedade, né? Desse olhar dela, da história dela, trazer o que é que ela faz, né? Ser tão forte no que ela faz e pratica, né? Bom, então, por enquanto é Sim. isso. Eu falo por enquanto porque vocês podem esperar a volta do Tico Magalhães aqui no nosso podcast. Dando spoiler. Se você souber de algum evento que a Martinha do Coco vai se apresentar com seu grupo, eu só digo que vá. Porque como ela mesma foi tocada pelos tambores do Paranoá, você também vai se arrepiar com a energia, com o ritmo e com o encantamento e sair dançando atrás do coco. E assim terminamos mais um episódio da 2ª temporada do Osobuco Podcast. Obrigada pela companhia. Se você quiser falar com a gente sobre este episódio ou tem sugestão de histórias que precisamos conhecer, pode mandar e-mail para contato@osobu.co. Até o próximo episódio. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Coordenação geral, Heloísa Rocha. Coordenação de produção, mentoria e curadoria, Denise Cote. Pesquisa, Maíra Fonseca. Coordenador técnico de áudio, Jota. Gestão administrativa, Beatriz Ramos. Fotos, Zuleika de Souza. Roteiros, edição de conteúdo e apresentação, Heloísa Rocha. Edição e trilha, por Aloysio Lous, da Som do Cosmo. Identidade visual, Vinícius Santos. Site, Daniel Souza e Danilo Lima. Estratégia de comunicação, Tum Thompson. Mídias sociais, Carol Dutra. E assessoria de imprensa, Érica Cidade.